Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui na Catedral e participando pelos meios de comunicação social, também nossa importante rádio, evangelizar a Rádio Vida Nova da Diocese. Que bom poder celebrar o 5º domingo do tempo comum e, por ser dia 3 hoje, teremos a graça da bênção da garganta logo mais, para que todos sejam abençoados nesse dia de São Brás. Celebrar o 5º domingo ouvindo esta palavra de Deus tão maravilhosa. No Evangelho, um dia na vida de Jesus. Como é que era o dia a dia de Jesus? Interessante. 3 palavras eu fiquei meditando à luz desse Evangelho. Olhando para Jesus, ele é por excelência compassivo. Compassivo. Jesus é de uma sensibilidade imensa, compassivo. Ele vai com Tiago, com João, na casa de Simão e André. E ele apenas contaram para ele: olha, a sogra de Pedro está com febre. Apenas contaram a Jesus. Mas compassivo que é, cheio de compaixão que ele se antecipa, se aproxima, segura a mão e ajuda a sogra a se levantar. E a febre desapareceu. Febre significa aqui indisposição. Quando estamos febris, nada queremos, ficamos indispostos, debilitados. A sogra estava debilitada, febril. Mas bastou que Jesus se aproximasse, segurasse sua mão e ela ficou curada, a febre desapareceu.
revela a ação de Jesus de compaixão que cura toda e qualquer enfermidade. Deus sempre age nos amando. Jó, na provação, nunca duvidou do amor de Deus. Todos nós somos passíveis de sofrimentos, de enfermidades, e nós nunca podemos perder a confiança no amor, na solicitude de Deus para conosco. E a compaixão de Jesus se prolongava ao longo do dia, tanto que no entardecer ele curou pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Jesus é a ação misericordiosa do Pai que cura, que liberta as pessoas. Compaixão. Interessante também que a sogra curada não foi curada para si mesma, mas se pôs a servir. Creio que quando nós somos tocados e curados por Jesus, a nossa vida é vivida na atitude de serviço. O cristão, por excelência, é um servidor. Roguemos ao Senhor Jesus que nos cure de toda febre que nos paralisa, de toda enfermidade que nos rouba nossas forças, nossa disposição em amar e servir. Curados para amar e servir. No seu coração agora, se coloca no lugar da sogra de Pedro, estende a mão para Jesus, fala: Senhor, me cura para que eu seja melhor, me cura para que eu seja disponível, me cura para que eu seja servidor daqueles que mais precisam. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa é a primeira palavra. Guardaram no coração, né? Compassivo. A humanidade de Jesus sempre me impressiona. A sensibilidade de Jesus. A dor humana não é indiferente para Jesus, como nunca o será para a igreja. Por isso que há um documento da igreja que eu gosto sempre de citar. As alegrias, as angústias, as esperanças e tristezas do homem, da mulher, toca o Senhor. Se toca o Senhor, toca a igreja. A igreja de Jesus é, por excelência, instrumento de compaixão. É preciso que sejamos compassivos. E você me acompanhando atentamente, está querendo a segunda palavra, não? Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus é por excelência também contemplativo. Não era fácil para Jesus. Cura daqui, cura dali, expulsa demônio daqui, expulsa demônio dali. Muitos procuravam Jesus, a cidade inteira se reuniu na frente da casa. Não tinha, às vezes, nem tempo para comer. E nesse sentido, Jesus se levantou de madrugada e foi rezar quando ainda estava escuro. Interessante isso. Jesus, que é Deus e é homem, verdadeiramente Deus, experimentou como nós tudo menos o pecado e o cansaço natural. E ele precisava do momento de intimidade com o Pai. Para ser fiel à missão, ele precisava do recolhimento, do silêncio, do se colocar diante de Deus. Isso é muito importante para nós. Vivemos na correria, vivemos atropelados de coisas para fazer, não? Parece que o dia vai ficando cada vez menor, né? Tanta coisa para fazer. Às vezes gastamos tempo na tela demais, com bobagens.
E creio que está faltando para muitos, e possivelmente para mim também, esse retirar-se para se colocar diante de Deus. Jesus é contemplativo. E hoje, mais do que nunca, o católico, o cristão, tem que ser místico, tem que ser contemplativo. Nós precisamos ser pessoas de oração. Tanto que o Papa nos presenteou com o ano de oração, preparando o Jubileu 2025, que será um ano de graça para nós. Nós não podemos viver sem a oração. Nós não podemos viver sem aqueles momentos de parada diante de Deus. Quando nós paramos diante de Deus, nós vamos mais longe. Rezar nunca foi perda de tempo. É dar conteúdo ao tempo. Muita gente diz assim, eu não rezo, padre, eu não tenho tempo, é tanta coisa para fazer. Cuidado, o ativismo nos rouba o tempo do recolhimento, o tempo da oração, o tempo do silêncio, o tempo do diálogo com Deus, da escuta de Deus. Jesus precisava dos momentos de intimidade com o Pai, nós também. Cada vez mais nós estamos aí convidando para a bênção do Santíssimo. Vem aí a Quaresma, haverá provavelmente a missa penitencial, haverá momentos de confissão. O mundo precisa, as pessoas precisam parar diante de Deus, senão a gente vai perder o sentido da existência. Muitos problemas seriam evitados se orássemos mais. É preciso aprender a fazer silêncio. São muitos ruídos, são muitos barulhos. Agora à tarde tinha uma sirene tocando o tempo todo. Muitas coisas querem roubar o nosso recolhimento, a nossa sintonia com Deus. Não permita. A família, mais do que nunca, eu tenho falado isso incansavelmente, a família, mais do que nunca, tem que criar momentos de oração. Não tem padre que resolve problema de família se a família não é sujeito da oração. Eu tenho que procurar o padre. Procura sim, mas o padre não resolve, o padre não vai fazer aquilo que a família tem que fazer. Vocês estão atendendo, né? Muitas pessoas. E eu não tenho dúvida de que vocês estão sendo zelosos no atendimento. Mas uma coisa é certo. Cada um tem que ter seu tempo de oração. Às vezes a gente fala assim, fulano, reza para mim. Sim, vamos rezar uns pelos outros. Mas não deixe de rezar. Eu brinco assim, ninguém pode almoçar e jantar por mim. E outras coisas mais, banho, etc. Oração é a mesma coisa. É muito cômodo mandar os outros rezar para mim e eu não rezar. Isso é grave. Não delegar a oração. Creio que é mais bonito você dizer assim, Paulo, reze comigo nessa intenção. Não transfira a sua oração para outro. Não delegue oração. Seja sujeito da sua oração. Bispo, eu não tenho tempo. Tempo a gente faz. Não dá desculpa. Por isso que eu já disse, não parou diante de Deus, cai, afunda, retrocede. Sem chance. Sem oração, sem chance. Mães que oram pelos filhos. Renovação carismática, grupo de reflexão, a catequese com seus momentos orantes. Estou na palavra, contemplativo. Sermos contemplativos, compassivos, contemplativos. E por fim, uma terceira palavra, no final do Evangelho. E Jesus,
andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios, por toda a Galiléia. Foi para isso, aliás, vamos a outros lugares um pouco antes, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus é o missionário do Pai, Jesus é o missionário, a sua vida é missão, a nossa vida é missão, o Papa assim definiu. Cada um de nós somos discípulos, missionários do Senhor. Todos nós temos a missão de levar a palavra de Jesus, de comunicar a cura de Jesus, a força de Deus aos irmãos e irmãs. Jesus sai pregando o Evangelho e nos dirá, no final do Evangelho de Marcos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Nós nunca podemos parar no tempo, na alegria de sermos discípulos missionários do Senhor. Jovens discípulos missionários de outros jovens. As crianças podem também ser missionárias de outras crianças. Os pais serem missionários, às vezes no chão da própria casa e em outras casas, em grupos de reflexão, grupos de família. Viver a fé é colocar-se a caminho. Ninguém vive fé parado. Ninguém vive a fé em Deus e ninguém ama Jesus de braço cruzado. Amamos, seguimos Jesus com os joelhos dobrados diante de um Santíssimo, mas pés fortalecidos para caminhar, mãos abertas para solidarizar. Somos convidados, à luz do Evangelho, no seguimento de Jesus, a viver a graça de sermos discípulos missionários do Senhor. E quem por excelência também assim o fez, um exemplar missionário, pregador do Evangelho, foi Paulo, segunda leitura. É apaixonante quando Paulo fala assim: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é uma necessidade para mim, uma imposição. E vem um dos versículos mais bonitos da Bíblia, um dos que eu mais gosto. O outro também, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Vamos até repetir. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, o pai terá que dizer, a mamãe terá que dizer, ai de mim, se eu não educar meu filho, minha filha na fé. Ai de mim, bispo, se eu não cuidar da evangelização da diocese, os padres da paróquia. Ai de mim, catequista, se não pregar o Evangelho com zelo, com dedicação, com profundidade. A gente não pode brincar de evangelizar. Nós devemos levar a sério essa missão que Paulo exerceu tão bem. E ele o faz não por iniciativa própria, mas por um chamado de Deus, uma confiança de Deus. Pregar o Evangelho oferecendo de graça. Paulo pregava o Evangelho na gratuidade, para ganhar muitos, todos, para Jesus. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Ele conclui a leitura de hoje, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo 23. Faço tudo por causa do Evangelho para ter parte dele. Ouso perguntar a você, você faz tudo por causa do Evangelho, por causa de Jesus?
Você dá o melhor de si no testemunho da sua fé, na pregação da palavra? Não poderíamos dar um pouquinho mais? Não poderíamos nos empenhar um pouquinho mais na evangelização? Há muitas pessoas que não conhecem Jesus. Há muitas pessoas ainda vendo o sofrimento como um castigo de Deus. Há muita gente que ainda vive na ignorância da fé. E precisamos levar a boa notícia de Jesus a muitas pessoas que ignoram Deus, a palavra, a própria igreja. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Dormir e acordar com essa preocupação, pregar, viver o evangelho de Jesus, contando com a graça de Deus, procurar viver nosso discipulado com mais empenho, com mais ardor, com mais amor, com mais zelo. E finalizo uma breve palavra. Hoje, dia 3, como eu já falei, dia de São Brás. Logo mais, benção da garganta. Benzer a garganta e pedir para São Brás, que libertou uma criança engasgada com o espinho do peixe, foi bispo em Marte, pedir a São Brás a benção da garganta, pedir a São Brás para nos livrar de todas as enfermidades. Quem cura é Deus, mas os santos podem interceder a Deus por nós. E hoje nós vamos pedir a São Brás, peça a Deus por nós, para que a gente tenha saúde na garganta, usar a garganta, usar a voz para falar coisas boas, coisas que edificam, falar só coisas boas, coisas que edificam. Pedir a São Brás, interceda por nós, nos liberte, que Deus nos liberte de toda enfermidade. A nossa devoção a São Brás é expressa nessa confiança, na sua intercessão, mas também na imitação de sua virtude, sobretudo a coragem de seguir Jesus, a coragem de derramar o sangue por causa de Jesus. São Brás foi muito corajoso, não temeu a morte por causa de Jesus, como Paulo também. Que nós tenhamos a paixão e a coragem de São Brás para sempre anunciar a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos sentados em silêncio, meditando nessas 3 palavras: compassivo, contemplativo e missionário. Assim sejamos.